e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Nos ouve bem agora, ministro? Agora eu estou ouvindo, estamos pelo telefone, né? Mas tudo bem. Isso aqui. O que importa é a gente ter a informação e de que forma o governo federal está vendo agora o que acontece no Pantanal. Como a sua resposta foi cortada do comecinho, o senhor falava sobre o que ocasionou esse incêndio agora, né, ministro? Na verdade, o que acontece? Quando você fica 2 anos praticamente sem permitir a queima controlada, o uso do fogo frio, que é o que eles chamam ali no Pantanal, para tirar o excesso de matéria orgânica que vai se depositando ao longo do tempo, quando você não permite que isso aconteça e o fogo pega de uma vez, como agora, o volume de massa queimando é muito maior. E aí fica muito mais difícil controlar. Apesar disso, o governo federal está com uma presença maciça lá no Pantanal, no estado do Mato Grosso, já há cerca de um mês, com 5 aeronaves, cerca de 80 viaturas, 400 brigadistas, mais o pessoal das Forças Armadas e mais os bombeiros do estado. E agora, a partir dessa semana, começou o fogo também no Mato Grosso do Sul, e para lá também já foram mais 2 aviões do governo federal, 40 viaturas, cerca de 300 brigadistas. Agora, de fato, é este problema, quer dizer, você precisa ter uma racionalidade no manejo preventivo do fogo. Não permitir que se utilize, ontem até saiu uma matéria no jornal The Guardian, dizendo que este também é um motivo das grandes queimadas na Califórnia, que a Califórnia, ao longo dos anos, foi banindo o uso do fogo como maneira preventiva de incêndios, por uma questão de escolha, uma escolha política, ideológica, dogmática, seja lá o que for. Na Califórnia aconteceu isso. E aqui no Pantanal não está sendo diferente. Então nós precisamos ter essa visão de que certas técnicas conhecidas de maneira centenária, que é o uso desse fogo controlado, a queima controlada, ele serve para limpar o pasto, para limpar o excesso de massa orgânica, e que realmente, quando você não faz isso, não permite que isso seja feito, quando vem um incêndio com todo aquele material depositado em solo, o incêndio se torna de muito maior proporção, para além da questão climática, evidentemente, que está mais seco e está mais quente, os ventos muito fortes. Ministro, muito bom dia. Eu queria saber os danos, assim, os danos ambientais decorrentes desses incêndios no Pantanal, né? E é uma tristeza, porque o Brasil estava revertendo o jogo do ponto de vista da Amazônia, né? No cenário internacional, mostrando que as queimadas caíram, os incêndios também. E agora, aí vem o Pantanal e assume esse protagonismo, digamos assim, ruim em relação ao Brasil. Eu queria saber isso, no Pantanal, quais os danos ambientais são tão graves quanto o noticiário faz parecer? Olha, Carlos Humberto, bom dia. Primeiro, você colocou uma questão importante, que eu não sei mensurar o que está acontecendo na costa oeste dos Estados Unidos, mas com certeza é muito maior do que o incêndio do Pantanal. Tanto que você vê praticamente milhões de americanos se deslocando para fugir dos incêndios na costa oeste dos Estados Unidos. Então, um incêndio muito maior do que a proporção do Pantanal, só que o Brasil, mais uma vez, como você colocou bem, é colocado nessa exposição e o pessoal vai deixando a Califórnia de lado, como deixou a Austrália de lado o ano passado, incêndios muito maiores do que nós tivemos aqui. Mas, dito isso, de fato, há o prejuízo à biodiversidade, à nossa fauna, ele é grande. A flora, a parte de vegetação, ela se recompõe. Né? Inclusive, é da dinâmica de certos biomas que o fogo se recompõe. Agora, não pode ser um fogo da proporção gigantesca que está sendo. Então, por isso que nós estamos combatendo fortemente. O clima está seco, né? Realmente mais quente, ventos fortes. Eu estive lá pessoalmente há 2 semanas atrás, participei, inclusive, de uma das operações de lançamento de água com aquelas aeronaves sobre o local de incêndio, e daí você vê também mais um erro, né, que acontece no Brasil em contraste com o exterior. Lá fora, você vê aquelas operações de combate aos incêndios nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, no Japão, as aeronaves despejando aquele material chamado bloqueador de fogo, ou retardante de fogo, que é um produto nitrogenado com uma composição muito parecida com fertilizante, mas que faz com que aquele despejamento de água seja 5 vezes mais eficaz. Né? Aqui no Brasil, apesar das autorizações e dos estudos já feitos, há uma resistência enorme
dos órgãos ambientais em autorizar a utilização do bloqueador de fogo, o que acaba sendo contraproducente, porque você torna o combate ao incêndio muito menos eficaz. Então nós temos que deixar utilizar a tecnologia, que é o bloqueador de fogo, o retardante, para aumentar o poder de resposta contra esses grandes incêndios. Ministro, por que esse manejo aí, né, do material da massa orgânica aí que o senhor mencionou, se eu não me engano, fogo frio, né, o nome que o senhor usou, não foi manejado? Por que isso não foi feito aí nos últimos anos? Porque há uma questão filosófica adotada por algumas autoridades na área ambiental que entende que deve haver supressão total de fogo. Esse é o mesmo ponto, inclusive, que está no artigo do The Guardian que eu me referi a você aqui de ontem sobre a Califórnia. Lá também houve, nos últimos anos, essa pressão de alguns ambientalistas para que houvesse a supressão absoluta do fogo. Inclusive esse fogo preventivo, controlado, utilizado para diminuir o volume de massa orgânica. É uma decisão filosófica, dogmática, ideológica, seja lá como for se chamar, e que se mostra equivocada. Porque quando você tem um incêndio dessa magnitude, todo esse material acumulado ao longo de 2 anos e meio sem queima preventiva, ele se converte num grande combustível e as queimadas ficam de muito maior dimensão. Ministro, tem parte do noticiário referente ao que acontece agora no Pantanal que acho que chama tanta atenção, né, especialmente das crianças, que é o que diz respeito à onça-pintada, não é? Que enfim, aquele animal maravilhoso e que está agora sofrendo as consequências. O governo consegue monitorar isso? Olha, nesse aspecto, há voluntários, há entidades aí que se dedicam à proteção animal. Também, do ponto de vista governamental, os órgãos, o IBAMA tem a sua equipe, o ICMBio também tem a sua, os governos estaduais também têm as suas equipes de auxílio aos animais que estão lá sendo atingidos pelas queimadas. Tudo que nós temos em termos de recursos humanos e logística está à disposição e está sendo empregado. Agora, realmente, como a queimada é muito forte, os animais fogem, mas nem todos conseguem fugir na velocidade suficiente. Então, nós temos esse trabalho diuturno lá, desde o início, de recolhimento e atenção aos animais. Mas é uma região grande também, né? Ministro, há suspeitas de incêndios criminosos provocando isso tudo ou potencializando, aumentando o tamanho lá do dano? Porque a Polícia Federal andou fazendo operações no Pantanal, etc. Por que isso? Tem ali mesmo gente interessada em ver o circo pegar fogo? Olha, infelizmente, o que a gente vê em diversas situações é que em meio a acidentes ou queimadas que são sazonais e que decorrem principalmente da questão de excesso de calor, de clima, falta de chuvas, etc., há também os oportunistas. E para esses casos, Cláudio Humberto, é questão de polícia, né? Então, casos em que o fogo foi colocado de maneira intencional para aumentar a área de pasto, para atingir os objetivos que eventualmente o seu autor aí da atitude criminosa tenha tomado, esses casos têm que ser responsabilizados criminalmente. A Polícia Federal, as polícias estaduais, todas elas investigam casos de queimadas que têm origem duvidosa para justamente encontrar o seu responsável. Nem sempre, do ponto de vista técnico, é possível determinar a causa específica, mas naqueles casos em que se identifica o autor do fogo intencional, sem autorização, ele será responsabilizado, certamente. Ministro, o senhor tem uma ideia já de quando a situação vai ser normalizada lá no Pantanal? Se tem alguma estimativa aí dos órgãos oficiais? Olha, há uma previsão de chuvas para daqui a 2 semanas no Mato Grosso. A previsão dos órgãos de monitoramento do clima, né, de previsão de clima. Em se confirmando essa previsão, as chuvas tendem a ajudar a reduzir as queimadas. O Mato Grosso do Sul começou agora, né, a ter mais queimada. Então, as equipes, inclusive, estão se deslocando para aquela região. Então, nós entendemos que se esse pressuposto se confirma, em 2 semanas no Mato Grosso deve haver uma mudança dessa situação caótica.
Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao vivo com a gente na Rádio Bandeirantes, entrevista também agora na capa do portal UOL. Queria colocar uma pergunta de um ouvinte aqui, o ministro, para o senhor responder. Thaís, bom dia. Eu gostaria de saber do ministro por que o Brasil, tendo o território que tem, não compra um avião de apagar incêndio igual aquele que tem nos Estados Unidos e na Europa. Cláudio de Santos. A gente não conta com esse equipamento mesmo, ministro? Olha, a Força Aérea tem um equipamento chamado MAFIS, que é dentro do Hércules C-130, ele fica instalado e despeja água por ali. Nós temos um desse grande que a Força Aérea usa dentro do Hércules C-130. Nós utilizamos mais esses aviões menores, porque esse avião grande que a gente vê às vezes na televisão, jogando água no Canadá, nos Estados Unidos, ele tem algumas exigências em termos de local de reabastecimento, grandes volumes de água, aqueles reservatórios, e nem sempre nós temos essa disponibilidade aqui que eles têm lá fora. A Força Aérea está adquirindo um novo modelo para ser instalado naquele avião, o KC-390, que é o avião que a Embraer desenvolveu, aquele grande cargueiro de turbina, em substituição ao C-130, que são turbohélice, 4 motores. Esse KC-390 ele terá a segunda geração do sistema MAFIS, né, que tem não só um potencial de reabastecimento mais rápido do que o MAFIS 1, que está no C-130, no Hércules, mas também maior volume de água transportada. A ideia é que tem 2 aviões com esse equipamento à disposição na Força Aérea Brasileira. Ministro, como é que estão os recursos aí da pasta, né, para enfrentar esses problemas que surgem aí? De alguma forma, falta recursos para o Ministério do Meio Ambiente? Olha, nós temos tido recursos até o momento para empreender todas as ações necessárias. É claro que diante de restrições orçamentárias e problemas aí de recursos que estão sendo empenhados para essa pandemia e tudo, todos os ministérios acabam sofrendo. Mas nós temos já o pedido feito ao Ministério da Economia para que continuemos com o fluxo de ações e para isso é necessário os recursos. Mas até o momento tem sido suficiente. Ministro, que balanço o senhor faz da situação da Amazônia neste momento em relação a anos anteriores? Os números são mesmo positivos no sentido de redução de queimadas? As queimadas são uma técnica, né, agrícola, mas sobretudo a redução de incêndios. Eu queria que o senhor desse notícia da Amazônia, que sumiu um pouco do noticiário em razão dos incêndios, né, que acontecem no Pantanal, mas tem lá nós temos aí esse patrimônio que tanto preocupa os brasileiros. Bom, eu acho que a gente precisa ter sempre essas análises, Cláudio Humberto, em cima de dados, em cima de informações técnicas, né, e não de achismo. Alguns saíram dizendo a Amazônia esse ano está queimando de novo, fizeram um filme e tudo mais. Não está, né? Se você olhar os dados, você vê que os pontos de incêndios, os focos de calor, que é o termo técnico, que são muito distintos de incêndio ou queimadas, são distintos que foco do calor. Foco de calor é cada ponto onde tem um foco de calor. Se tem uma fogueira numa terra indígena, ela aparece como um foco de calor, né? Então, é importante distinguir isso. Então, esse ano, menos impacto, por enquanto, na Amazônia. O problema maior realmente está no Pantanal, como você colocou bem, mas nós seguimos com a operação de garantia da lei e da ordem, com todos os órgãos federais envolvidos, o IBAMA, o ICMBio, a Polícia Federal, Força Nacional, né? Seguimos com essa operação de combate ao desmatamento ilegal e também, junto com isso, a queimada ilegal também naquela região. Eu agradeço ao ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, que falou ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, também no portal UOL. Ministro, obrigada. Até uma próxima vez, hein? Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia.